Eu vou ler Romanos capítulo 12, versículo 2. E convido você a ler na versão revista e corrigida. Romanos 12, 2, vamos ler bem forte, se você pode, a maior expressão do seu pulmão. Vamos lá? E não... E não vos conformeis com esse mundo. Conformar é tomar a forma. Conformar é aceitar as coisas como elas são ou como elas estão. O apóstolo Paulo está dizendo: não aceitem as coisas da maneira como o mundo ensina, instrui, prega, quer fazer ser normatizado, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós não somos transformados a não ser que nós reflitamos a respeito e tomemos uma posição diante daquilo que nos é apresentado, para que então, diz Paulo, experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está exortando aos cristãos em Roma a uma postura contrária à conformidade com o mundo, ou seja, o sistema de valores e comportamentos estabelecido e que opera sob a influência de valores corrompidos, muitas vezes sutilmente introduzidos. E essa é a grande questão. É a sutileza como estas coisas, como esta corrupção vai penetrando a nossa vida, vai penetrando a sociedade. A ênfase aqui, dada por Paulo, é na transformação contínua da mente, um processo essencial para que o cristão entenda a vontade de Deus e evite ser moldado pelos padrões do mundo. Não há como isto se dar sem que o cristão esteja todos os dias se expondo a ser influenciado, moldado, conduzido, orientado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse mundo, assim chamado pelo apóstolo Paulo, que nada mais é que o sistema que rege a sociedade, está imerso no que o próprio Paulo descreve em outros textos como um ambiente hostil aos valores divinos, voltado para o prazer imediato e a valorização da aparência e da aprovação social. Quantos adolescentes e jovens estão fazendo as coisas buscando a aprovação social? Quantos adultos, quantos aqueles que, inseridos no contexto da vida, da atividade profissional, estão igualmente buscando serem aceitos, serem aprovados pelo contexto social que estão vivendo, seja na escola, seja na faculdade, seja no ambiente de trabalho, seja na vizinhança, em meio às pessoas do relacionamento social. O mundo, um sistema que ao longo da história corrompeu os valores divinos com estratégias sutis, é o mundo que permanece assim hoje, e que a palavra de Deus diz está sob o domínio do maligno. Hoje vemos essas estratégias, essas ideologias progressistas, que se impõem como padrões de pensamento e comportamento, muitas vezes mascaradas de modernização ou de progresso. Não é interessante? Olha a sutileza. A corrupção é sempre assim, ela vem com sutileza. Progressismo, progresso, nos dá a ideia de algo novo que vai ser bom. Progresso é sempre algo que vai ser bom, será mesmo?
progresso necessariamente não significa algo bom. Progresso necessariamente não significa que será abençoador. Valores outrora inquestionáveis estão sendo desconstruídos e reformulados, muitas vezes em oposição direta aos fundamentos da nossa fé cristã. Esse mundo, esse sistema que rege a sociedade está imerso em pseudo-valores que buscam a desconstrução dos princípios judaico-cristãos, promovendo uma cultura que aceita e institucionaliza práticas como a aceitação do aborto, a sexualização de crianças, ideologia de gênero, o descrédito à fidelidade no casamento e à honestidade, encontram terreno fértil em uma cultura que procura deslegitimar os valores bíblicos, relativizando o conceito de pecado e enfraquecendo o entendimento sagrado. Nós estamos sendo tão expostos à sujeira que a sociedade está se acostumando a viver com ela. Ainda ontem, conversando com uma pessoa, a pessoa disse para mim: eu vou sair da onde eu vivo, já não aguento mais morar lá. E é aqui perto de nós. O bairro era uma bênção, o bairro era tranquilo, o bairro era gostoso de morar ali. Há quase 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, comprou o imóvel, foi construindo a casa devagarinho, com muito esforço, com muito sacrifício, ele e a esposa. Construíram uma casa boa, confortável. Agora, estão tendo que sair dali. Por quê? Porque os milicianos tomaram conta. E quem mora ali tem que pagar R$100 por mês. E se tiver uma casa de altos e baixos, tem que pagar R$500 por mês. Para miliciano. Por que é que nós chegamos a esse estado de coisas? Por que é que a sociedade brasileira, e muito particularmente o estado do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, está nesse estado caótico de coisas que estamos vivendo? É porque até mesmo os cristãos estão se deixando corromper. É porque mesmo muitos de nós temos nos permitido aceitar passivamente, porque essas coisas não começaram da noite para o dia, elas vieram sutilmente se estabelecendo no nosso meio. Nós fomos aceitando a corrupção da política e votando em qualquer um sem escrúpulo, aceitando que as coisas são assim mesmo e nunca mudarão, porque político é tudo assim mesmo, e essas coisas foram piorando, e elas foram progredindo, e elas foram dominando a nossa sociedade. E quando é que nós iremos acordar e despertar nessa nação? Quando agora, sob a influência de alguém que deveria estar cuidando para que nossos direitos fundamentais, como cidadãos que somos, a nossa Carta Magna, a Constituição, fosse cumprida, são aqueles que estão exercendo o poder de que lhes foi investido não pelo voto. E o povo está ficando amedrontado e acovardado até de falar aquilo que é o seu direito de dizer. Com medo de ser mais um que vai para a cadeia, sem que o rito legal seja cumprido. E por que é que nós chegamos a esse estado de coisas? Porque nós fomos aceitando a corrupção. Nós fomos aceitando as coisas que vieram com sutileza através das novelas, através dos meios de comunicação, que foram lobotomizando a nossa sociedade. E por que não?
os chamados cristãos desse país. Estas coisas malditas visam deslegitimar os valores bíblicos, relativizando o conceito de pecado e enfraquecendo o entendimento do que é sagrado. O que é sagrado hoje? Até mesmo aqueles que, quando eu era um jovem, representavam para nós, os cristãos evangélicos, as mentes mais brilhantes de saber teológico e de vida consagrada, muitos deles hoje estão corrompidos por uma teologia inclusiva, porque na sua própria realidade familiar experimentaram a tragédia de ter um filho ou uma filha que descambou para a realidade da corrupção e entraram em crise com a sua crença, com os valores que recebeu, com os valores que ensinou, porque se tornou também insensibilizado, dessensibilizado desses valores bíblicos, em virtude da posição alcançada. Não ora mais, não lê mais a Bíblia para a sua devoção, mas para buscar nela a pregação do domingo. Ah, quantos estão fazendo isso? São pregadores excelentes, oradores extraordinários do domingo, mas a palavra não está no seu coração mais. A ideologia progressista tem se infiltrado na sociedade e na igreja, buscando não apenas alterar comportamentos, mas desmantelar valores fundamentais, justificando práticas que se opõem aos princípios judaico-cristãos e aos ensinamentos de Cristo, que forjaram o nascimento dessa nação. Essa desconstrução começa sutilmente e é articulada de maneira gradual, até que valores centrais, como a santidade de vida, a instituição do casamento e a pureza infantil, são subvertidos. E não é o que a gente está vendo? A santidade da vida humana, que é um princípio fundamental nas Escrituras, como está ela hoje? A ideologia progressista relativiza a vida, promovendo a ideia de que a decisão de preservar uma vida humana é apenas uma questão de escolha. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho direito. Ao normalizar o aborto, essa cultura progressista mina o entendimento bíblico de que todo ser humano é criado à imagem de Deus, como diz Gênesis 1:27, e que a vida deve ser preservada, protegida, valorizada desde a concepção. Engravidou, tem uma vida. E o que dizer das drogas? As drogas, historicamente associadas à degradação física, emocional e espiritual, estão sendo cada vez mais aceitas e promovidas como inofensivas e até benéficas. Esse pensamento é uma forma de rebeldia contra o princípio bíblico de que o corpo é templo do Espírito Santo e que deve ser preservado e honrado, como diz 1 Coríntios 6, 19-20. Amados, a liberação das drogas banaliza a pureza e o autocontrole, substituindo-os por uma cultura de dependência e permissividade, promovendo a geração de uma juventude bestializada pelo sexo livre, que interessa a interesses daqueles que querem estabelecer a tomada de poder pelo autoritarismo político e judicial, como está acontecendo em nossa nação. A ideologia progressista também se manifesta na normalização de práticas que comprometem a inocência infantil.
a sexualização precoce das crianças, promovida muitas vezes sob o pretexto de educação sexual ou liberdade de expressão, é uma afronta direta à pureza de Cristo, valorizada nos pequenos. Jesus declara em Mateus capítulo 18, versículo 6, o grave perigo de escandalizar os pequeninos. Ele diz: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ao de sensibilizar as crianças para temas que deveriam ser tratados com pureza, a sociedade as expõe a uma corrupção precoce que enfraquece o discernimento moral que elas deverão ter no futuro. E o casamento? O casamento bíblico entre homem e mulher foi minado por ideias que o rótulo de liberdade, direitos e a falácia da pregação de que o amor é aquilo que mais deve ser respeitado, incentivam a dissolução da família tradicional. O amor deve ser respeitado, mas o amor à luz de quem o criou, que é Deus. O feminismo, ao buscar uma suposta emancipação da mulher, muitas vezes enfatizou a independência em detrimento da unidade familiar, e estão por aí as mulheres batendo de frente com seus maridos, querendo ser macho, e não respeitando o princípio de liderança que Deus estabeleceu no lar. O feminismo, ao buscar essa suposta emancipação, na verdade quer é destruir a lei do divórcio. Os mais antigos passamos por ela, que veio para ser como que um quebrar de algemas para mulheres sofridas e sujeitas a um relacionamento abusivo, e é verdade. Mas essa lei do divórcio e a união estável institucionalizaram a ideia de que o compromisso conjugal pode ser descartável, o que levou muitos a verem o casamento não como uma aliança sagrada, mas como um contrato temporário. E não é sempre assim. Usa uma situação que de fato ela é ruim, é má, é degradante, como um relacionamento abusivo, em que existe ali usar como regra para a desconstrução daquilo que deveria ser valor, respeitado e promovido por todos, que é o leito conjugal, o lar, o casamento. A progressão das ideologias também abriu espaço para a redefinição do casamento, distorcendo o conceito original que é visto nas Escrituras como união exclusiva entre um homem macho e uma mulher fêmea, biológicos, como Deus estabeleceu em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esse processo visa normalizar práticas e relações que se afastam dos princípios bíblicos, promovendo uma desconstrução intencional do valor e do propósito do casamento. Pergunta para quem está do teu lado: tu está entendendo? E onde tudo isso começa? Muitas vezes, dentro da igreja. A sutileza de Satanás está também entrando nas igrejas, e já entrou em muitas igrejas, está tentando entrar nessa aqui, minando a sua santidade, a santidade da igreja, para inviabilizá-la de ter o poder do Senhor, capacitando-a para ser a resistência e a influência que destrói
destrói os sofismas de Satanás, influenciando a sociedade com o testemunho de princípios e valores que vêm de Deus e a mensagem poderosa da salvação. Sabe onde é que essa mensagem começou? Dentro desse templo, no último culto jovem aqui realizado. Eu estava no culto jovem recentemente e o Espírito Santo me constrangeu muitíssimo, quando olhando para frente eu vi aquilo que já tinha visto muitas outras vezes, em muitas outras edições desse culto jovem. Ele me fez olhar para o tambor de 200 litros que fora usado como alguma coisa, servira para algum propósito. Talvez tenha sido um tambor que carregou, talvez tenha sido o tambor que transportou um produto químico nocivo, talvez tenha sido um tambor que fora utilizado para transportar um medicamento, talvez tenha sido um tambor utilizado para transportar detergente, mas agora, limpo, lavado, estava aqui pintado, servindo como um púlpito. Púlpito que é usado para pregar a palavra de Deus. E o que tem isso de mais? O Espírito Santo me chamou a atenção mesmo, puxou minha orelha. Vem cá, por que você está deixando isso acontecer aqui? Porque eu estava permitindo isso, a título de realizarmos um culto que fosse atraente e os jovens se sentissem mais à vontade, copiando um modismo entre as igrejas neopentecostais chamadas cult. O que tem isso demais, pastor? Você sabe por quê do ritual do casamento religioso? Você sabe por que a noiva deve entrar de branco? Porque hoje quer se entrar até de preto, de roxo, de vestido aberto até aqui, mostrando o colo do seio, com a roupa marcante ou transparente aparecendo a calcinha. Está aí, é só procurar na internet, você vai ver isso aí. Cerimônias sendo realizadas aí. E muitas vezes dentro de igreja. Você sabe por que ela deve entrar de branco? Você sabe qual é o significado espiritual que tem a grinalda? Que ela deve trazer, começando da cabeça? Você sabe por que deve entrar à frente dela, antes dela, deve entrar a sua mãe com o seu sogro? Você sabe por que ela, a noiva, deve entrar com o seu pai, e na falta deste, com o irmão mais velho do seu pai, e na falta deste, com o filho, ou melhor, na falta do pai, com o filho mais velho, se for adulto, na falta deste, com o irmão mais velho do seu pai? Você sabe por quê? Qual o significado espiritual que isso tem? Porque tudo é apenas tradição, e como os pastores não estão ensinando aquilo que deveriam ensinar, fica apenas como tradição, e não há uma representatividade espiritual clara, concreta, conhecida, para se entender a importância dos atos que são praticados, e a repercussão espiritual que essas coisas têm. Agora você quer ver uma coisa? Vá lá no centro de Macumba, tudo lá tem um significado espiritual, e eles sabem. Eles sabem por que devem carregar aquela figa, eles sabem por que devem se deixar amarrar no braço, eles sabem o significado daquela roupa, eles sabem, e os cristãos estão sabendo? E a palavra de Deus diz: meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Pastor disse que se eu não entrar, eu quero entrar com a minha mãe.
E o pastor disse que se for assim, ele não casa. Eu não caso. Tem 1 milhão por aí fora que vai casar. Pode procurar qualquer um. Por isso que quem quer casar, sendo casado por mim, como pastor, vai ter que passar 3 meses comigo, para aprender o que significa ser esposa, para aprender o que significa ser marido, para aprender o que Deus está dizendo através do apóstolo: vós, maridos, amai as vossas mulheres, para que as orações de vocês não sejam impedidas. Que diz para a mulher: vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para entender que isso não é ser capacho, mas também não é ser macha. Tem que passar 3 meses comigo, no mínimo, para aprender o que a palavra de Deus diz, qual é o papel da esposa e qual é o papel do marido. Para entender que casamento não é meramente você ir lá no cartório e fazer um contrato, porque aquilo é um contrato civil chamado casamento, que traz uma série de obrigações, responsabilidades e direitos, assim como é também o contrato de união estável. A diferença muito grande de um e outro são as questões morais, éticas e espirituais que dividem um do outro. Tem que passar por mim, para entender que casamento é quando você verdadeiramente se coloca diante de Deus e faz a sua aliança com outro sob o testemunho das famílias e da sociedade. Porque lá no princípio não tinha cartório. Então, pastor, por que a gente não casa só na igreja? Porque a palavra de Deus manda a gente estar obediente à lei. A lei é boa se ela não conflita com os princípios e valores que Deus estabeleceu. Se conflita, ela deve ser rejeitada, ainda que sob a pena de sermos presos e ir para a cadeia, como o apóstolo Paulo foi, como Daniel foi para a cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abdenego foi para a fornalha. Mas quantos são os cristãos hoje que verdadeiramente são cristãos a ponto de não julgarem seu corpo e a sua vida terrena mais importante do que o seu testemunho e a honra ser dada a Deus? Pastor, eu queria entrar com a minha mãe. Não entra não. Mas então não quero casar com o senhor. Está tudo bem, não levo para o coração. A gente não precisa ser zangado, não precisa zangar comigo e a gente ficar inimigo por causa disso. É por isso que os dois assinam um termo, onde eu digo e eles dizem que a qualquer momento, tanto eles podem desistir de serem casados por mim, como eu vou desistir de casá-los, e está tudo bem, ninguém vai processar ninguém por causa disso, porque eu não sou meramente um juiz de paz, eu sou um homem de Deus, um pastor, um profeta da palavra do Senhor. Nós estávamos fazendo errado, irmãos. Estávamos fazendo isso, aceitando esse tambor aqui, para nos parecermos que são um sucesso, porque suas reuniões chamadas de culto atraem muitos jovens, lotam esses salões dessas igrejas, e nós queríamos ver nosso salão de culto cheio, mas o que deve encher o salão não é, ou não são, essas tantas pessoas, porque de nada vale um salão de culto cheio de pessoas, mas vazio do Espírito Santo. Pastor, mas eu já fui nessas igrejas e é uma coisa, eu saí de lá, saiu sim, igual eu saí muitas vezes de um cinema, depois de eu assistir um filme, que eu saí de lá me sentindo um Rambo, por causa do apelo emocional que tudo ali é levado a provocar em você e em mim. O jogo de luz, o ambiente intimista, a música que é tocada e cantada num ritmo que mexe com a alma. Está falhando aqui, filhão. Vocês estão percebendo, falhando minha voz? Será que esse aqui vai?
É feito para isso. Não, é porque nós queremos levar toda a mente cativa ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há elementos que são próprios e que não há nada de mais verdadeiramente serem utilizados. Pelo contrário, devem ser utilizados. Por exemplo, quando você entra aqui, essas paredes todas brancas, é muito branco, é uma coisa que dá uma ideia de amplitude, mas ao mesmo tempo agride um pouco visualmente. Alguém se sente desconfortável com isso? Levanta bem alto o braço. Pode levantar, levanta. Pois é. Talvez essa parede aqui, ela fosse de uma cor menos branca, menos reflexiva, isso causasse um maior conforto visual a você. Mas daí a usar isso para provocar meramente um ambiente psicoemocional de catarse. Sabe o que é catarse? Colocar para fora. Você vem angustiado, você vem chateado, você vem enfermo, você vem com problemas, e chega aqui, você encontra um ambiente gostoso, você encontra um ambiente intimista, você encontra um ambiente em que você se sente, as pessoas não estão olhando para você, você se sente ali, como se ninguém mais estivesse ali, e aí você ouve uma música que é gostosa, uma música que toca a alma, uma música que leva você, e aí você recebe uma mensagem que você pode, porque você é vencedor, porque você foi gerado por Deus para vencer, e aquilo tudo faz você sair dali com uma dose de dopamina, de endorfina, e de tudo que é ina, para achar que você está com a vida que você queria, e você vai chegar lá, sem Deus, porque Deus ali é meramente um satisfazedor das suas vontades, é apenas alguém que vai resolver os seus problemas, sem que você tenha que ter arrependimento, por reconhecer que é pecador, confessar os seus pecados, pedir perdão para Deus, fazer o conserto que deve. Não, irmãos, eu não sou contra que nós usemos de recursos lúdicos, que possam proporcionar um ambiente nosso de celebração, de culto a Deus, a ser mais confortável, a ser mais agradável, a ser mais propício, mas não usar isto, sobretudo associado a uma pregação, que tem o homem como centro. O que deve encher o salão é a presença de Deus, para aqueles que forem cheios dele, sejam testemunhas, que atrairão muitos mais. As pessoas não devem vir aos nossos cultos jovens, porque aqui a luz fica apagada, o tambor está lá na frente, e a decoração. Eles devem chegar aqui, e eles voltarão, e trarão outros. Sabe por quê, jovem? Porque você será cheio do Espírito Santo. Porque quando sai daqui, lá fora, você não fala do culto, porque o culto foi isso, porque o ambiente é aquela música, não, você testemunha de princípios e valores de Deus que transformaram o teu ser, e eles lá fora estão vendo que você é diferente, como Daniel, como Sadraque, como Mesaque e Abdinego. No contexto da igreja, o púlpito há muito um símbolo de reverência e separação para Deus. Porém, muitos modismos atuais sugerem que esse espaço pode ser alterado para inovar ou modernizar. E não há nada demais em inovar e modernizar, se este for apenas motivo. Quando eu vim para essa igreja, o púlpito era uma coisa como móvel lindo. Irmãos, tomava quase que todo esse espaço daqui, quem lembra? Era um trambolhão. Era um negócio que quando eu chegava aqui, eu ficava só aparecia daqui para frente, porque o resto me escondia todo. Era um negócio desse tamanho.
mas ai de quem tirasse aquele púlpito do lugar. Porque o púlpito só faltava pregar sozinho. O púlpito era tão santo, tão sacrossanto, irmão, que se o pastor chegasse aqui e dissesse: irmão, esse púlpito aqui é muito grande, né? Eu me sinto tão separado, tão longe, tão distante, tão afastado dos irmãos. E também ele é um móvel que não condiz mais com a nossa arquitetura, com o ambiente. Vamos trocar ele para uma coisa mais minimalista, uma coisa mais simples. Sabe quem pregou nesse púlpito? Pastor fulano de tal. Esse púlpito, e o púlpito, meu Deus do céu, era igual o pastor, só pode subir o púlpito se ele tiver de terno e gravata. Se ele não tiver de terno e gravata, ele não tem unção do Espírito Santo. Aliás, unção do Espírito Santo no meio do batista é só falado de um tempo para cá, né, irmão? Então, inovar, modernizar, não é em si algo errado. Nós fizemos isso. Amanhã já não será mais esse, será um outro. Desde que não seja uma coisa que chame a atenção. Porque o que tem que chamar a atenção é a palavra de Deus, amém, irmãos? Eu vejo púlpitos, vou em igrejas que o púlpito tem aqui um monte de coisa escrita, tem luz neon, tem não sei o que lá, só falta ter pisca-pisca. Não, porque tem que atrair a atenção do povo para a pregação. O que atrai a atenção do povo para a pregação é a pregação. Não tem que ter nada distraindo. Olha como são as coisas. Tem gente que chega aqui e fala mal. Gente, mas aquela parede toda branca, né? Não tem nada lá na frente. Um dia desse eu falei: o Alexandre, poxa, o único que me acha bonito é minha esposa. Coloca pelo menos umas flores de cada lado, que é para dar um it, né? Aí Alexandre me atendeu. Mas já tem gente que vem aqui e diz assim: eu gostei dessa igreja, porque não gosto de igreja, quando eu vou lá para frente, olho, tem tanta coisa para chamar a atenção da gente. Eu vou na igreja, eu fico focado na palavra. Eu falei: glória a Deus. Irmãos, não tem problema a gente inovar, não tem problema a gente modernizar, mas tem problema quando a gente começa a procurar seguir modismos. E o que começa como uma mudança visual, acaba por promover um sutil desrespeito ao propósito sagrado do espaço que nós chamamos de templo, de culto para Deus. A troca do púlpito, por exemplo, por elementos que remetem ao comum, ao secular, como tambores, estruturas que destoam do propósito reverente, transmitem uma mensagem simbólica. Pode não ser para você, mas é para o mundo espiritual. Você pode dizer: legal aí, é uma prancha de surf. Mas isso vai falar tudo a respeito dos valores e dos princípios que são propagados de onde deveria ser a mensagem da palavra de Deus somente. Sem que a congregação perceba, esses elementos começam a desvalorizar a importância da palavra ali pregada, sugerindo que tudo pode ser reinterpretado, inclusive o que é sagrado. É a mensagem subliminar que é passada. Já está feita. Um rapaz foi de férias, e crente, e de férias ele tirou férias da igreja. Tem crente que entende que tirar férias da escola ou férias do trabalho significa tirar férias da igreja. Não viaja para lugar nenhum. Estou de férias, mas não viajou para lugar nenhum. Aí não vai na sua igreja. Vai na igreja A, vai na igreja B, vai na igreja C, porque está de férias. Cutuca quem está do teu lado e diz: você tira férias da igreja? Jesus está vendo. Mas é a igreja de Cristo. Então para que você assumiu uma aliança com aquela?
Porque só é entendido, compreensível, justificável, estar frequentando uma outra igreja, ir numa outra igreja quando você está viajando. Agora você não saiu de casa para lugar nenhum. Porque você está de férias na escola, no trabalho, você tira férias da igreja. Outra coisa, estou de férias no meu emprego, olha, estou de férias, legal, vai viajar? Não, mas olha, irmãos, a partir de mês tal, mês que vem, o ministério vai ficar de férias um mês, quer dizer que a igreja para, o ministério para, porque aquele crente entrou em férias. Mesmo que ele viaje e vá para outro lugar, se o ministério depende dele para seguir, esse ministério não é de Jesus, esse ministério é dele. Que negócio é esse de chamar de igreja? Porque está cheio de líder em igreja aí, que ele não prepara um líder, ele não tem um líder em treinamento, para que na ausência e na dificuldade dele, o trabalho continue. Diga aí, se eu morrer hoje, irmãos, esse púlpito fica vazio, sim ou não? Sim ou não, irmão? Tem gente para me substituir aqui? Tem ou não tem? Pode não ser tão capacitado como eu, pode não ter a minha expertise, pode não ter a minha experiência, pode não ter o meu conhecimento, mas sem culto essa igreja não fica. Por que vai ficar sem o ministério? Porque você tirou férias. O ministério é teu, então não é de Deus, não é de Cristo, não é da igreja. Essa reinterpretação do sagrado, que sem que a congregação perceba, por causa desses elementos que vão sendo incluídos, desvalorizando a importância da palavra ali pregada, sugerem que tudo pode ser reinterpretado, inclusive o sagrado. É a mensagem subliminar que é passada, de um púlpito construído para o propósito de servir a pregação da palavra de Deus, para um objeto qualquer, aproveitado depois de ser usado para algum fim diferente, e que é oferecido para servir à excelência. Mesmo o homem pecador, para servir ao Senhor, precisa primeiro ser transformado, convertido, aliançado, tornado nova criatura em Cristo, e deve estar com o coração puro e as mãos limpas, para que o Senhor aceite o seu culto e a sua adoração. Se pegássemos o tambor, desmontássemos ele todo, amassássemos, pegássemos marreta, martelo, tesoura metálica, máquina de solda, o que fosse, e transformasse do material dele um púlpito, ok, sofreu uma transformação. Quem está entendendo? Jovem, está te parecendo chato esse negócio? E o pastor deu problema, deu tilt. Ele fez 60, voltou para a década de 60. Ah, pastor. Conversa com um adolescente e com um jovem praticante do candomblé. Pergunta para ele se lá é aceito entrar qualquer coisa de qualquer jeito. Principalmente entre os jovens, o argumento de que não tem nada a ver se tornou um facilitador para que valores e comportamentos contrários à palavra de Deus se infiltrem na igreja. Tal argumento minimiza a importância de práticas e valores bíblicos, apelando para a emoção e a busca de novidade. A fase da juventude é particularmente vulnerável a esses apelos. Preste atenção, adolescente e jovem, porque o sistema límbico, a parte do cérebro que processa as emoções, ainda predomina, é o que está mandando em você. É o que está exercendo maior influência nas suas decisões, nas suas atitudes.
nas suas escolhas. E o córtex pré-frontal, que ajuda na análise e no autocontrole, ainda está em desenvolvimento e somente se consumará entre os 25 e 30 anos de idade. E até lá, emoção, paixão, serão as coisas que mais atrairão você e conduzirão você às tomadas de decisões, se você não estiver aliançado e verdadeiramente alicerçado nos princípios e valores da palavra de Deus, que você está absorvendo todos os dias, quando você lê e estuda a palavra de Deus. Quando você ora e pede ao Espírito Santo que domine sobre os teus ímpetos, sobre as tuas emoções, e te ajude a tomar as atitudes e decisões coerentes com os princípios e valores que o Senhor estabeleceu, que estão na sua palavra. Se você não faz isso, não é por outra razão que a maioria da juventude desse país está corrompida. Na década de 70 do século passado, o mote entre os jovens era sexo, drogas e rock and roll. Sabe o que mudou da década de 60 para 70 para hoje? Apenas a maneira como isso é apresentado. Porque continua sendo a mesma coisa. Sexo, drogas e rock and roll. Fala aí, qual é o estilo de música que mais fala com você? Isso é uma coisa interessante, você quer ver? Somente aqueles que estão com 40 a mais vão responder agora, ok? Beleza? Os de 40 a mais, é verdade que quando você tinha 17 até em torno de 25, as músicas que você gostava, era da Jovem Guarda? Não, tem que ser dos 50 a mais, né? Então, dos 50 a mais. Era da Jovem Guarda, sim ou não? Levanta a mão aí, a maioria. Levanta a mão quem está aí. Bom, gente, se você fizer assim, as pessoas não veem, me ajuda. Se você quer responder, levanta bem alto. Levanta bem alto. Está vendo aí? Fala para mim, depois dos 35, isso mudou, sim ou não? Se mudou, levanta bem alto o seu braço. Saiu do rock and roll e foi para a bossa nova, foi para o jazz, sim ou não? Levanta a mão aí. Foi para como é que chama? A MPB, levanta a mão, sim ou não? Aí a galera agora que está nos 60 a mais, depois dos 50, você começou a, de certa maneira, resgatar umas coisas que você nem se deu conta. Você agora quer uma coisa mais tranquila. Você ouve um rock, aquilo te deixa nervoso, agitado. Você está mais querendo um blues, ou a música mais, né, relax. Já estou olhando a cara do Marco Aurélio. É isso ou não é? Levanta a mão bem alta aí. Levanta. Ó. Você sabe o que significa isso? Fases na vida. E essas fases têm a ver com o nosso desenvolvimento intelectual e com o nosso desenvolvimento natural, físico, por conta da realidade e o contexto daquilo que a gente vai vivendo. Sabe quem é que gosta de música de proibidão, que só fala de sexo, de pornografia? São os jovens que não têm maturidade, não conhecem a palavra de Deus e vivem em função da satisfação dos desejos primatas, carnais, de bicho que existe no ser humano e que é incentivado para ser desse jeito. Por quê? Porque desse jeito não pensa, não reflete, não critica, e por isso se torna massa de manobra. Em uma era de alta exposição e forte influência cultural, Paulo nos chama a renovação da mente.
Isso significa questionar o que absorvemos da cultura e conscientemente escolher o que nos alinha com a santidade de Deus e a santidade que Deus deseja para nós, como seus filhos. Tem filho de Deus aqui? Isso implica uma vigilância contínua, um exame de onde temos conformado nossos valores aos do mundo. A juventude, particularmente, precisa desse exercício de autoexame, pedindo discernimento ao Espírito Santo e escolhendo o que nutre uma mente consagrada. Eu já tive a sua idade, e assim como você, talvez alguns agora, eu já ouvi o meu pastor pregar, naquele contexto, uma mensagem não muito diferente dessa, e eu dizia, tem nada a ver, tem nada a ver, o pastor parou no tempo, o pastor já está velho, cabeça do pastor já, daqui a pouco essa igreja só vai ter gente idosa, tem nada a ver. Mas o mundo do meu tempo, para o seu tempo, só piorou, porque a quantidade dos tem nada a ver, foi muitas vezes maior, do que daqueles que têm tudo a ver. Há 25 anos atrás, não tinha lugar em Belfor Roxo que eu não andasse, de dia ou de noite, e o Morro da Palmeira, já tinha gente de fuzil dando tiro, mas não era como é hoje. Eu nunca deixei de ser chamado e ia fazer uma visita num lar, num lugar como Gogó da Ema, tarde da noite, dirigindo o meu carro. Hoje, você nem me chama, porque você sabe que eu não vou. Você vai ter que sair de lá para a gente se encontrar. Por quê? Que pastor é esse? Pastor medroso? Que homem de Deus é esse? Ô rapaz, tu não lê a Bíblia não. Até Jesus, quando foi chamado de molezinha por Satanás, dizia, tu é macho mesmo? Tu não é filho de Deus? Pula daqui, ué, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não pise com o pé em pedra. Jesus diz, mas diz também a palavra de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Está cheio de pastor homem de Deus aí que morreu. Eu não vou tentar Deus. Louvado seja o Senhor, porque hoje tem o WhatsApp com chamada de vídeo, amém, irmão? Uma chamada de vídeo eu não preciso estar lá. Bota marido aí, vamos resolver essa parada agora. Tem problema, eu passo a noite em claro, sem problema, vamos tratar. E você acha que já não tem acontecido isso? Pastor, está um tiroteio, a bala está comendo aqui. Bota o joelho no chão aí que eu vou botar o meu aqui, nós vamos orar agora. Vou fazer o que lá? Vou orar agora. A igreja, irmãos, deve permanecer como um lugar de reverência, onde a palavra é honrada, é exaltada, não é banalizada. Modismos e tendências devem ser avaliadas com cautela à luz das Escrituras. Eu não estou dizendo que eu sou contra inovações. Alguém me ouviu dizer que eu sou contra? Não. Eu estou dizendo que nós não devemos sair copiando as coisas de outras igrejas. Se há inovações, faremos toda e qualquer que não comprometa a pregação da palavra e o testemunho dos princípios e valores, e não comprometa a santidade de Deus, e não entristeça ao Espírito Santo de Deus, porque se eu tiver que entristecer você, adolescente e jovem, como eu, se tiver que entristecer as minhas filhas, exigindo que seja do meu jeito, porque é o jeito certo, elas serão sábias se obedecerem, porque a palavra de Deus obedece, diz para obedecer.
E elas sabem que eu não sou um alcoólatra, elas sabem que eu não sou um adúltero, elas sabem que eu não sou um mau provedor da minha casa, elas sabem que eu tenho um compromisso com Deus, e será juízo delas obedecerem a orientação que eu dou, da mesma forma que será o juízo seu, não aceitar Satanás na sua mente, dizer para você coisas para colocar você distante de mim e da igreja. Porque eu garanto para você, esse templo será pequeno para a quantidade de jovens que lotarão esse templo, se você vier aqui para dar a Deus um culto que agrada a Ele, e sair daqui para viver testemunhando dos princípios e valores dele. Sabe por quê? Porque os jovens que convivem com você estão nas drogas, porque não tem um pai, não tem uma mãe que dá atenção, que dá limite, porque pai que dá limite expressa amor, está demonstrando o que importa. Eles não têm um lar, eles têm um ambiente destroçado. Eles estão vivendo numa realidade em que a menina é o chiclete que, se tem algum gosto, vai para a boca de alguém, que depois de mascar, cospe. Eles vão ser influenciados com o seu testemunho, irão querer vir aqui para entender por que você é daquele jeito, e para buscar ter o que você tem e eles não. E o que você tem é o Espírito Santo de Deus, porque você entregou sua vida para Jesus e vive pelos princípios e valores que Ele estabeleceu. Então, modismos e tendências devem ser avaliados com cautela e à luz das Escrituras. A congregação, especialmente os jovens, deve ser instruída sobre a importância do sagrado e do respeito aos símbolos que nos conectam com a presença de Deus, e é isso o que eu estou fazendo agora. Zago, vem aqui, por favor. Combinei com ele não, desde ontem que ele está usando esse negócio. Quero lhes apresentar o padre Kelman, da Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo. Aqui, qual o nome disso aqui, irmãos? Qual o nome disso aqui, irmãos? Crucifixo é lá na igreja católica, não tem uma imagem de uma pessoa aqui dentro. Isso aqui não é crucifixo. Está vendo como é que você não sabe o significado de símbolo? Como é que é o nome disso aqui, irmão? Cruz. Alguém se apropriou da cruz e colocou a imagem de um homem cravado nela para dizer que o nome disso aqui é crucifixo. Aí os crentes evangélicos como eu, da minha geração, olhavam isso e disseram: vá de retro, seu herege, nessa igreja não, vem para cá, você é católico, você é evangélico, porque o cara está usando uma cruz. Mas o que foi que você falou que isso aqui era? Fala bem alto para sair no microfone. Crucifixo. Você está entendendo a importância que tem, o significado das coisas? E não é só de pessoa para pessoa, é de pessoa para o mundo espiritual, porque tudo que nós fazemos, ou é influenciado pelo Espírito Santo, para honrar o Senhor, ou é para desonrá-lo, sendo influenciado por demônios. Só quem tem autoridade para chamar de Padre Kelman sou eu. Quem está entendendo? Então eu pergunto, você está tornando aquela TV na sua casa símbolo do quê? Você está tornando o seu celular símbolo de quê? Eu estou sempre aqui ensinando, os neurocientistas estão por aí propagando, os psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas estão por aí propagando: não coloca celular na mão da sua criança. E eu continuo vendo crianças de filhos de crente com celular na mão.
Devia estar brincando, correndo para um lado e para o outro, está sentadinho num canto, com o celular na mão. Devia estar com um brinquedinho de corda, ou outro brinquedinho de montar, estimulando a mente. Não, ele não quer mais. Sabe por que ele não quer mais? Porque você já viciou ele. Se você tirar dele, ele agora grita, ele espirraça, ele faz pirraça, ele vai te fazer passar vergonha na rua. Passe a vergonha. Porque é sua vergonha, porque você permitiu isso. Mas retira esse vício dele, porque ele vai ser um adolescente que não vai ter um bom rendimento na escola, ele vai ser um jovem que será um analfabeto funcional. Pastor, o senhor está amaldiçoando meu filho. Eu não, quem está fazendo isso é você. Vai ser um adulto com problemas de cognição, dificuldade para tomada de decisão, porque é isso que Satanás quer. Mentes que sejam facilmente cooptadas para aceitar aquilo do jeito que ele quer que seja. Amados, é por isso que eu estou aqui instruindo sobre a importância do sagrado e do respeito aos símbolos que nos conectam com a presença de Deus, e é isso que você também, papai e mamãe, deve fazer em casa. Agora, não adianta você chegar e tomar da mão do seu filho, substitua por aquilo que deve. Dá você simplesmente chegar e tira agora da mão dele o celular, substitui por um brinquedo que estimule o desenvolvimento cognitivo do seu filho, que estimule a criatividade, que estimule a capacidade de raciocínio. Eu sou criticado porque eu não consigo, não gosto de ouvir áudio e nem vídeo em velocidade normal. E eu cheguei a acreditar, no primeiro momento, falei, rapaz, será que eu estou tendo algum problema realmente? Será que isso é alguma coisa? Mas chegou para mim um estudo. Cientistas descobriram que pessoas que ouvem em uma velocidade maior, ou assistem, ouve mesmo, numa velocidade maior, ou assistem numa velocidade maior, determinadas coisas, como por exemplo uma aula, para quem estuda aí em EAD. Isso necessariamente não significa que essa pessoa vai ter uma perda de conhecimento, não. Significa que ela desenvolveu a capacidade de concentração e apreensão de informações, e ela tem um timing para a obtenção dessas informações, que é diferente da maioria das pessoas. Coloca para ela assistir uma aula gravada em tempo normal, a mente dela some, ela distrai, vai para outra coisa, tem que ficar, porque foi mesmo? Volta o áudio, volta o vídeo. Para essas pessoas não, elas focam e prestam atenção e conseguem captar tudinho. Elas não fazem isso só para, vamos passar essa aula rápido, porque chegou lá no final, check. É porque elas têm, eu estou falando das que têm, e não das que querem check, amém? Está entendendo? É porque são pessoas que têm um timing mais acelerado, e está tudo bem. Não significa que essa pessoa é uma pessoa que é assim porque ela foi exposta necessariamente não, porque é a mesma razão pela qual nós temos tantas pessoas que são autodidatas,
pega aquela pessoa e coloca ela num banco de escola para ela aprender naquele ritmo que é feito, porque tem uma classe de 40 pessoas, 20 pessoas, cada uma com um timing diferente, mata ela, vai desistir. Dá livros para ela estudar no tempo dela, dá recursos para ela fazer pesquisa, vai saber mais, com maior qualidade, com maior intensidade, do que aquelas que vão se formar naquela escola. Quem está entendendo? Então, isso que eu estou pregando aqui, irmãos, não implica rejeição à inovação, mas discernimento para que, ao buscarmos modernizar, não desprezemos o que é essencial. Ao seguirmos essa exortação do apóstolo Paulo, de não nos conformarmos, não tomarmos a forma, não aceitarmos como nos é apresentado, mas que nos transformemos pela renovação do nosso entendimento. Bota a mãozinha na cabeça. Diga: eu só vou acreditar naquilo que eu entender. Porque aquilo que você não entende deixa de ser uma coisa que você acredita para ser apenas uma crença. Pastor, mas acreditar e crença é a mesma coisa. Não nesse sentido estou falando. Tem muita gente que tem uma crença que o limita, e tem muita gente que tem uma crença que não põe limite. Tanto uma coisa como outra estão erradas. Paulo diz: você precisa ser transformado pela renovação do teu entendimento. Se é pela renovação do entendimento, qual é a característica que eu preciso ter para que o meu entendimento seja renovado? Isso mesmo, disposição para ser confrontado, porque se eu não me dispor para ser confrontado, você já pensou, se essa igreja aqui não fosse disposta, ou não fosse levada a entender, a ter a disposição de ser confrontada, para ter o seu entendimento renovado, aquele púlpito antigo estaria aqui até hoje. Sim ou não? Estaria. Os bancos que nós tínhamos aqui, que era uma delícia, né, irmão? Todos os irmãos que estão favoráveis a que nós tragamos os bancos de volta, levante a mão. Você, Felipe? Sério? Ele estava dormindo, acordou na hora. Mas eu sou do tempo, irmãos. O pastor quer tirar daqui os bancos, vamos tirar o pastor. Por quê? Esses bancos aqui custaram dinheiro de irmãos consagrados. Foi fruto de uma campanha muito difícil. Então vamos manter o povo sentando num lugar desconfortável, as pessoas idosas que saem de lá tendo que ser levantada daquele lugar, só porque aquele sacrossanto banco foi comprado pela família tal, que é na história. Amém. A gente não pode, irmãos, desvirtuar a coisa. O chamado é para que sejamos, acima de tudo, uma luz que reflete o caráter imutável de Deus e que guarda o respeito pelo espaço da sua manifestação. Que o Espírito Santo nos ajude a ver, discernir e rejeitar aquilo que nos afasta da pureza que Ele nos chamou a viver. Amém? Pensa um pouco sobre tudo isso. E o que isso tem a ver com você? Eu quero convidar você agora, meu irmão, minha irmã, a fazer uma autoanálise da sua vida. Será que você já tem se imiscuído das coisas do mundo? Ou seja, há coisas do mundo que já fazem parte da sua vida? Coisas do sistema que rege a sociedade, que estão inseridas
na sua maneira de ver as coisas, de ver a vida. Como anda a sua sensibilidade à voz do Espírito Santo? Quando você ouve uma pregação que fala sobre santidade, que fala de busca de identidade em Cristo, que fala de sermos sal e luz, diferentes e diferença para o contexto lá fora, você retruca com não tem nada a ver, quando confrontado com algo que te chama a santidade e pureza, que é para a sua prática de vida, que é para a sua prática religiosa, sem primeiro confrontar com o que diz o Senhor na sua palavra? Você tem preferido as pregações coach, antropológicas, que visam colocar você para cima, dizendo que você é amado, que tudo que Deus quer é fazer você abençoado aqui na terra, mas não te confronta com as suas mazelas, com as suas inclinações carnais e com o que é pecado? Você se veste como o mundo dita e se justifica dizendo que se não se vestir assim, você vai ter que andar nu, porque é o que você encontra nas lojas para comprar. Você vai para a academia vestida como as mulheres do mundo estão indo. Você sai de casa vestida dessa mesma maneira para fazer as coisas, para a escola, para ir para o mercado, para ir o que é que seja, porta fora da sua casa. A sua saia tem o comprimento da moda. O seu vestido é aquele tubinho colado no seu corpo, mostrando a sua topografia e atraindo os olhares dos homens, por causa da sensualização que você está produzindo. Me perdoe, você é um tanto ou quanto agressivo, considerado por alguns. Qual é o espírito que te estimula a se vestir? É o de promiscuidade? É o de adultério? Ou é o Espírito Santo? A palavra de Deus diz que tudo quanto fizermos devemos fazer para o louvor da glória de Deus. Você quer fazer para que os homens sejam atraídos nos seus olhares para você? Você se sente antiquado por não parecer com aqueles que são os cult do momento? Por isso a igreja tem que ser do jeito da igreja famosa, o púlpito tem que ser uma prancha de surf ou um latão ou coisas assim, sem se importar com o significado que isso possa ter. Eu quero dizer que a responsabilidade por aquele latão estar aqui não é da Márcia Esteves, líder da juventude, não é do Rodrigo, líder do Ministério de Culto e Música, não é da Stephanie, líder do Ministério de Comunicação, não é do Alexandre, líder do Ministério de Ornamentação. A responsabilidade por aquele latão estar aqui nas vezes que esteve era minha, e eu quero pedir perdão a você, em nome do Senhor Jesus. Você me perdoa? Posso ouvir isso? Mas e agora? Talvez como eu, você tenha aceito coisas que não te pareceram nada demais. Coloca diante do Senhor agora, eu quero fazer uma oração com você. Porque quando eu vim aqui para aquele culto jovem, eu vim pedindo para o Senhor fala comigo. E o Senhor falou comigo.
E se você quer que o Espírito Santo fale com você e mostre a você alguma coisa que porventura você tenha colocado na sua vida inadvertidamente, alguma coisa que você aceitou e não criticou à luz da palavra de Deus, do significado que aquilo podia ter para o Senhor, você até aqui não esteve sensível ao Espírito Santo para dizer para você: olha, isso aqui na tua vida está comunicando isso no mundo espiritual, e isso não me agrada. Eu quero convidar você a se colocar em pé e a gente vai orar junto. Nós vamos fazer junto uma mesma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a enxergar, que Ele fale com a gente, que Ele mostre para a gente, como Ele me mostrou. Porque a palavra do Senhor diz: sejam santos como eu sou santo. Talvez Ele vai dizer para você que há alguma coisa lá naquela televisão, algum programa, que você não deve mais assistir, porque aquilo corrompe os valores que você tem. Aquilo é apresentado de um modo tão sutil. Irmãos, Satanás é diabólico. Olha, ele foi tentar a Jesus. Ele usou a palavra de Deus contra o próprio Deus encarnado. Já pensou nisso? Depois que Jesus resiste à tentação de transformar as pedras em pães para alimentá-lo, ele que saiu de 40 dias de jejum, Jesus resiste a Satanás, falando a palavra de Deus. Satanás leva ele para cima do templo, na parte mais alta, e diz: então, já que você quer usar a palavra, eu vou usar contigo. Você, se é filho de Deus, pula daqui, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que não pise com o pé em pedra. Se você é o filho de Deus, Deus vai cumprir essa palavra e vai proteger você não vai se machucar. Satanás queria que Jesus se esborrachasse lá embaixo, morresse, porque é o que aconteceria se ele tivesse pulado. Porque ele era 100% homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações que nós. Mas ele disse para Satanás: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se ele foi tentar Jesus, ele não está tentando a você e a mim? Talvez ele vá dizer para você pegar alguma coisa, um objeto que você tem em casa. Quando eu me casei com Flávia, semanas que a gente estava casado, numa noite, antes de dormir, acho que foi naquela semana, foi na semana que a gente casou, voltamos para casa, chegamos em casa, eu estava orando com ela: vamos orar, e começamos a orar, e eu comecei a orar, consagrando ao Senhor aquela casa, aquele lugar, dizendo: Senhor, o Senhor me fez sacerdote desta casa, desse lugar e dessa família, e eu agora consagro ao Senhor, e eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus, se há alguma coisa aqui que não agrada ao Senhor, que o Senhor nos faça ver, que saia daqui, para que nós tiremos, e toda presença espiritual maligna que ganhou permissão para estar aqui, bata em retirada, em nome de Jesus. Eu ouvi um barulho de uma coisa cair e espatifar no chão dentro do quarto. Só estávamos eu e Flávia, a janela estava fechada, não tinha ventilador ligado, e eu continuei orando. Quando terminei de orar, fomos ver o que tinha caído. Era uma bonequinha de porcelana, representando uma gueixa, que ela recebeu de uma pessoa do relacionamento dela, que quando foi ao Japão, trouxe como souvenir. Só que aquela representatividade ali, é a representatividade de uma realidade de vida sexual, contrária ao que Deus estabeleceu para nós. Aquilo ali representava a influência de espíritos malignos sobre o ser humano para conduzi-lo à subserviência sexual a outro ser humano, como instrumento de ganho, de lucro,
ou de estabelecimento de uma realidade social mais favorecida. Você está entendendo? Você vai orar comigo e vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, fala comigo. Eu não quero ser da moda, eu não quero me guiar pelas coisas desse mundo, eu não aceito na minha vida a influência que vem do mal. Senhor, se há alguma coisa no meu comportamento como esposa, me mostra. Se há alguma coisa no meu comportamento como marido, me mostra. Se há alguma coisa no meu comportamento como filho, me mostra. Se há alguma coisa no meu comportamento como empregado, como cidadão, como pessoa, como crente, me mostra, Senhor. Eu não quero estar fazendo aquilo que entristece o teu coração. Eu quero viver para a tua glória. E a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, diz que a alegria do Senhor que nós damos por nosso modo de viver é a razão da força que nós recebemos dele e que nos faz mais que vencedores sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Então eu quero orar com vocês. Se você concorda, ora comigo, diga: Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu rejeito e renuncio toda e qualquer coisa que eu tenha recebido na minha vida, que eu tenha recebido na minha casa, que eu tenha recebido em qualquer contexto da minha vida social, e que não provém do Senhor, seja um objeto, seja um comportamento estabelecido em mim, eu rejeito e renuncio todas essas coisas. Eu quero viver sendo influenciado pela palavra do Senhor. Eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, fala comigo, me constranja, me faça enxergar, me faça ver, me faça constatar aquilo que o Senhor quer que eu tire da minha vida. Eu quero ser agente de transformação desse mundo corrompido. Eu quero ser vaso de honra nas tuas mãos, para o louvor e glória do Senhor. Eu quero ser um instrumento afinado nas tuas mãos, para transmitir com a palavra, com as atitudes, com o testemunho de vida, o meu compromisso com o Senhor, e os princípios e valores da tua palavra em mim, para influenciar a todos que travarem relacionamento comigo, a começar do meu lar, da minha família, da minha casa. Senhor, em nome de Jesus, molda-me. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero ir onde o Senhor quer que eu vá. E eu rejeito e renuncio toda influência, todo sofisma, toda ideologia desse mundo, e declaro: só o Senhor é Deus. A tua palavra, a Bíblia Sagrada, é a verdade, e é nela que eu me fiarei, pois ela é a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo salva, só o Senhor Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo, e sela para a salvação. E eu bendigo ao Senhor, Deus da minha salvação, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, amém, graças a Deus.